O carro do casamento ainda estava ligado quando Alena o encontrou, com os faróis acesos, o motor a trabalhar devagar, como se esperasse alguém que nunca mais voltaria. A chuva tinha ensopado as rosas brancas no capô, até elas cederem contra a pintura preta, e as fitas brancas e lavanda na grelha soltaram-se de um lado, arrastando-se numa poça, repetidamente, com o vento. Não havia mais ninguém no beco. Essa foi a primeira coisa que pareceu errada. Um carro de casamento estacionado assim, a essa hora, devia ter gente à volta. Um motorista, um coordenador, alguém a fumar um cigarro e a olhar para o relógio. Em vez disso, havia um homem sentado encostado à parede de tijolos, com os joelhos encolhidos e uma mão pressionada com força sobre o rosto, encharcado no seu fato cinzento pálido, e um segundo homem de pé, a vários metros de distância, debaixo de um toldo, imóvel, a vigiar a rua em ambas as direções, como se esperasse que alguém saísse dela. Alena já tinha passado por coisas piores naquela cidade, e continuara o seu caminho. Quase fez o mesmo de novo. Então, os ombros do homem a chorar moveram-se, e ela percebeu que não era o som de alguém a recompor-se. Era o som de alguém a desmoronar-se. Ela pousou o saco de roupa contra a parede, fora da umidade, e ajoelhou-se nas pedras ao lado dele. Estás magoado? Nada, nem um sobressalto. De perto, ela conseguia ver que as mãos dele tremiam demasiado para um homem, apenas frias da chuva. E havia uma aliança, novinha em folha, ainda sem marcas, a girar lentamente no seu dedo, onde ele a rodava, sem parecer saber que o estava a fazer. Ela pôs-lhe um braço à volta. Ele ficou completamente imóvel, do jeito que um animal fica, quieto pouco antes de decidir se corre ou não. Lina manteve o braço onde estava, não disse nada e esperou. Passaram uns longos 5 segundos. Então, a mão dele disparou e agarrou-lhe o pulso, não gentilmente, e ele agarrou-se como se pensasse que ela poderia desaparecer se ele a largasse, da mesma maneira que todos os outros aparentemente tinham desaparecido naquele dia. Ela olhou para além dele, para o homem debaixo do toldo. Ele também não se tinha mexido, mas agora estava a observá-la em vez da rua, e havia algo na maneira como ele observava, catalogando-a, pesando-a, que disse a Lena que aquele não era um homem que guardava casamentos. Aquele era um homem que guardava alguém por quem valia a pena ter medo. Antes de irmos mais longe, digam-me nos comentários de que país estão a ver isto e que horas são aí agora. Eu leio todos eles. Ela não tinha razão nenhuma para estar naquele beco, exceto que era o caminho mais rápido de volta da rua Calderoni, onde tinha entregado um vestido alterado 20 minutos antes a uma cliente cuja paciência não se estendia para além do prazo. Ela era costureira em casas ricas desde os 19 anos, e o ofício tinha-lhe ensinado exatamente uma coisa que importava mais do que as suas costuras. As pessoas ricas esquecem-se que estás na sala no momento em que te ajoelhas, e dizem coisas na tua frente que nunca diriam uma à outra. 3 meses antes daquela tarde, uma mulher chamada Bianca Valente tinha vindo para a sua primeira prova, e em todas as sessões seguintes, Lena notava algo a crescer sob a seda. As mangas ficavam longas para além do ponto da moda. As perguntas que não pertenciam a uma prova de noiva. Uma costura pode ser aberta sem ninguém notar? Se alguém quisesse sair de um casamento sem ser seguida, o que vestiria? Lena tinha mencionado uma vez à senhora Bellini, que dirigia o atelier e tinha opiniões fortes sobre permanecer viva nele. Ela tem medo de alguma coisa, disse Lena. Ela é uma noiva, respondeu a senhora Bellini, sem levantar os olhos. O nosso trabalho é o vestido, não a mulher nele. Se começares a adivinhar o que assusta as nossas clientes, Lena, esta família deixa de nos chamar. E todas as famílias como ela ficam a saber por quê. Lena tinha acenado e não disse mais nada, continuando a pregar bainhas. Parecia, na altura, a única escolha sensata disponível para uma mulher com uma mãe para sustentar e 4 raparigas atrás dela na fila pelo mesmo emprego. Deixou de parecer sensato 2 noites antes do casamento, quando Bianca ficou rígida sob as mãos de Lena e disse, tão baixo que mal se ouvia, se eu não descer o altar amanhã, não acreditem que deixei de o amar. Então por que é que ias embora?
Bianca apenas olhou para a porta, como fazia sempre, em todas as provas, como se estivesse a contar quanto tempo levaria para alguém atravessar a sala, e não disse mais nada. Lena deixou para lá. Esse foi o segundo erro. O som que a puxou para aquele beco chegou-lhe a um quarteirão de distância. Uma igreja a passar do silêncio para 100 vozes a falar umas sobre as outras, e depois uma voz a cortar através de tudo, crua e furiosa de luto. Ela seguiu-o, sem decidir fazê-lo, e encontrou a rua de sinalização atrás da igreja em vez da própria igreja, e o carro a correr e o homem no chão. Ele pediu desculpa primeiro, assim que conseguiu falar. Desculpe, isto não é algo que eu faça. Não me deve uma explicação. Ele levantou a cabeça e olhou para ela devidamente pela primeira vez, e algo no rosto dele disse a Lena que quem quer que ele fosse, as pessoas deviam sabê-lo de imediato. Ela não sabia. Dante Romano, disse ele, observando-a atentamente enquanto dizia, testando o nome contra ela, do jeito que se testaria uma arma para ver se ainda funcionava. Não teve o efeito esperado. A expressão de Lena não mudou nada. Atrás dele, o homem debaixo do toldo moveu-se ligeiramente, e Lena compreendeu com o mesmo instinto que a dizia que uma costura estava errada antes que ela pudesse dizer por quê, que ela tinha acabado de falhar em reagir da maneira como todas as outras pessoas na vida daquele homem reagiam. E ambos tinham notado. Trabalhaste no vestido dela, disse Dante. Não era uma pergunta. Tu és a costureira da rua Calderon. O estômago de Lena gelou. Sim. A voz dele baixou, ficou mais suave, o que a tornou pior, não melhor. Ela estava feliz nas provas ou estava a fingir? E nós, todos nós, deixámo-la ir. Algum lugar atrás das suas costelas, a voz da senhora Bellini disse: o nosso trabalho é o vestido, não a mulher nele. E algum lugar à frente disso, uma porta trancada numa sala de provas, disse: o que vestiria se quisesse ir embora sem ser seguida? Lena ajoelhou-se na chuva e compreendeu com total clareza que o que quer que ela dissesse a seguir não ia acabar naquele beco. Não, disse ela. Ela não estava feliz. Há semanas. Dante Romano ficou muito quieto, e atrás dele, também o homem dos óculos de sol, de uma maneira que não tinha nada a ver com luto. A chuva parou quando o homem de Dante a levou para casa, embora ninguém lhe tivesse perguntado se ela queria boleia, nem lhe tivesse perguntado se ela recusaria. Lena sentou-se na parte de trás de um carro que cheirava a couro e a algo mais frio por baixo, e pensou nos 3 meses antes daquele beco, os que a tinham deixado lá, sem ela notar que estava a andar lá. Tudo começou com as mangas. O vestido de Bianca era cortado ao estilo antigo, justo no corpete, e as mangas deviam precisar apenas de uma pequena correção após a primeira prova. Em vez disso, Lena ajustou-as mais 2 vezes, 1 centímetro mais comprido, depois mais comprido outra vez, até que elas assentaram para além do osso do pulso de uma forma que nenhuma revista de noivas teria aprovado. Estás a encobrir alguma coisa, disse Lena pela 3ª vez, com alfinetes entre os lábios. Não é bem uma pergunta. Eu apanho nódoas facilmente, disse Bianca. Sempre apanhei. Lena tinha pregado a bainha e não disse nada porque a voz da senhora Bellini já estava na sua cabeça antes de Bianca terminar a frase. O nosso trabalho é o vestido, não a mulher nele. Mas ela começou a escrever coisas nessa noite, de qualquer maneira, num caderno que guardava no fundo da sua cesta de costura, debaixo dos carretéis. Mangas novamente, nódoa, antebraço esquerdo amarelado, antigo. Ela disse a si mesma que era hábito, a maneira como uma costureira se lembra das preferências de uma cliente de estação para estação. Ela não se acreditou totalmente. O vestido teve de ser mais apertado mais 2 vezes depois disso na cintura, porque Bianca continuava a perder peso que não precisava de perder. E uma vez, apenas uma vez, Lena encontrou uma costura por baixo do braço que tinha sido desfeita por dentro rudemente com algo que não era um desmanchador de costura apropriado e remendada da mesma forma grosseira, como se alguém precisasse de abrir o vestido em privado e fechá-lo novamente antes que alguém notasse. Bianca pediu um bolso depois disso, pequeno, dentro da costura lateral esquerda, invisível do exterior. Para quê? Perguntou Lena.
Uma mulher deve ter um lugar para guardar algo que é só dela, disse Bianca, e não elaborou. E Lena não perguntou duas vezes. Se esta é a tua primeira vez a ver, deixa o teu país e a hora onde estás. Prometo que leio todos os comentários. Tu ouves bem demais, disse a senhora Bellini numa noite, quando o ateliê estava vazio e eram só as duas e o último vestido no seu manequim. Esse é o dom e o perigo deste ofício. As pessoas não nos contam nada, Lena, porque decidiram que somos móveis que por acaso cosem. Mas tu ouves de qualquer maneira. Tenho-te visto a fazer isso durante 3 anos. Isso é um aviso? É uma observação. A senhora Bellini não levantou os olhos da sua agulha. O aviso é este. No dia em que levareis um segredo de família rica para fora de uma sala de provas, é o dia em que perderás o teu lugar em todas as salas de provas desta cidade. Os rumores correm mais rápido entre eles do que entre nós. Percebes? Percebo. Então esquece tudo o que achas que notaste. Lena não esqueceu. Simplesmente parou de o dizer em voz alta. Ouviu o nome de Dante Romano da maneira como se ouve o tempo, constantemente e de todas as direções, cada relato ligeiramente diferente do anterior. A mulher do talhante chamou-lhe um monstro que tinha feito desaparecer 2 homens por causa de uma dívida. O motorista da cliente chamou-lhe o único motivo pelo qual os cais não tinham sido divididos por estrangeiros numa década. A senhora Bellini, que dizia pouco sobre qualquer coisa, disse apenas que os Romano pagavam a tempo e nunca pediam a uma costureira para mentir por eles, o que aparentemente o tornava um cavalheiro pelos padrões que o ofício de Lena aprendera a esperar. Todos concordavam que ele era frio. Ninguém que o conhecesse pessoalmente o chamava de cruel. Bianca nunca o chamava de nada, exceto uma vez, quando disse o nome dele, do jeito que uma pessoa diz o nome do tempo em que decidiu confiar. Tempestade ou não, o nome da outra mulher chegou a Lena em pedaços ao longo de semanas, como a maioria das coisas naquela casa. Elena Ritchie, a noiva de Dante, 5 anos antes de Bianca, desaparecida na manhã do seu próprio casamento. Não exatamente um escândalo, porque escândalo exige testemunhas dispostas a falar, e ninguém naquela família ensinou. A cidade preencheu o silêncio com a sua própria voz. Ela tinha levado dinheiro ou outro homem, ou simplesmente a sua liberdade, e Dante deixara a história ficar sem correção, o que todos interpretaram como confirmação. Ele acreditou que ela o traiu, disse Bianca durante uma prova na 6ª semana, sem que Lena tivesse perguntado nada. Ela traiu? As mãos de Bianca pararam sobre o tecido no seu colo. Essa é a pergunta que ele devia ter feito há 5 anos. Ela não disse mais nada, e o silêncio que se seguiu teve o peso particular de uma porta a ser fechada cuidadosamente para não fazer barulho. A fotografia estava dobrada num quadrado do tamanho de um selo postal, e Lena só a encontrou porque o novo bolso precisava de uma última costura para fechar, e algo dentro dela impediu a agulha. Ela não devia ter aberto. Disse a si mesma isso mesmo enquanto o fazia. 3 homens mais jovens, de pé, em frente a um edifício que ela não reconhecia. Ela conhecia 2 dos rostos antes de entender o que estava a olhar. O pai de Dante, inconfundível, ainda mais jovem. E ao lado dele, um homem a quem ela chamava Papa há 19 anos, num fato que nunca a tinha visto usar. A sua mão pousada no ombro de um terceiro homem, cujo rosto não lhe dizia nada. Ela sentou-se muito quieta, a agulha esquecida entre os dedos, e não sabia o que era pior, que o seu pai estivesse na fotografia, ou que alguma parte antiga e silenciosa dela já soubesse, antes de reconhecer o seu rosto, que o que quer que aquilo fosse, ia acabar por chegar a ela eventualmente. Bianca encontrou-a assim. Não perguntou o que Lena tinha visto. Apenas atravessou a sala rapidamente e agarrou-lhe o pulso. Se eu desaparecer amanhã, disse ela, baixo e rápido, não deixes que o Dante destrua a pessoa errada. Lena abriu a boca, mas Bianca não tinha terminado. O seu aperto intensificou-se, e pela primeira vez em 3 meses, a sua voz não era cuidadosa de todo. O teu pai sabia por que é que a Helena fugiu. Na manhã do casamento, as mãos de Bianca estavam tão frias que Lena teve de lhe aquecer os botões entre as próprias palmas antes de conseguir fechá-los. Estás a congelar, disse Lena. Estou bem. Os olhos de Bianca foram para a porta da sala da noiva,
como sempre iam para as portas, e ficaram lá um pouco mais. Já é hora? Ainda não. Bianca acenou e olhou para a porta outra vez de qualquer forma, como se o tempo fosse algo que pudesse chegar cedo por ela. A igreja tinha se enchido da atenção particular de um evento que todos concordaram em fingir que era alegre. Lena sentiu no momento em que levou o vestido. Algo errado debaixo das flores e da música do órgão. O tipo de erro que ela aprendeu a ler no tecido muito antes de aprender a lê-lo nas salas. Um homem que ela não reconheceu apareceu no corredor fora da suíte nupcial pouco depois. Meia-idade, banal, o tipo de rosto feito para ser esquecido. Ele disse algo a Bianca demasiado baixo para Lena ouvir, e a compostura de Bianca desfez-se em tempo real. A sua coluna a endireitar-se, a sua respiração a ficar superficial, a sua mão a encontrar o batente da porta como se o chão tivesse inclinado debaixo dela. Ele saiu tão silenciosamente como tinha vindo. Se esta é a tua primeira vez a ver, deixa o teu país e a hora onde estás. Prometo que leio todos os comentários. Por alguns segundos, ficamos sozinhas. Bianca virou-se para ela com uma expressão que Lena nunca tinha visto nela antes. Não exatamente medo, mas o olhar de alguém parado à beira de uma decisão, pesando o que custaria falar contra o que custaria não o fazer. Lena, preciso de te dizer. Passos no corredor. 2 pares, sem pressa, a aproximarem-se. Lena ajoelhou-se por instinto e ocupou as mãos com a bainha. O reflexo mais antigo do seu ofício. Tornar-se móvel. Tornar-se invisível. Deixar a sala esquecer que estavas nela. Todo o corpo de Bianca ficou imóvel acima dela. Os passos passaram pela porta sem parar. Quando Lena olhou para cima, Bianca estava a olhar para o nada, e qualquer porta que tivesse estado aberta nela há um momento atrás tinha se fechado novamente. Diz ao Dante para se lembrar do primeiro casamento, sussurrou ela. Bianca. Mas alguém chamava o seu nome do corredor, alto e cerimonial. 5 minutos, o carro está pronto. E Bianca alisou a própria saia com as mãos que tremiam novamente, e saiu. Ela nunca chegou ao altar. Os convidados esperaram como os convidados sempre esperam, primeiro pacientemente, depois trocando olhares, depois com um silêncio que tinha o seu próprio peso. Dante ficou no altar e não se mexeu. Não olhou para o relógio. Não enviou ninguém para procurar. Como se alguma parte dele já tivesse compreendido antes que alguém viesse contar-lhe. Alguém finalmente o fez. Lena viu-o a chegar até ele do outro lado da igreja. Viu algo fechar-se atrás dos seus olhos, e então ele virou-se e saiu pela porta lateral. E o casamento, e todo o sentido que importava, acabaram ali mesmo. Ela seguiu o som que ele fez até ao beco. O resto, Lena já sabia. Tu és a costureira da rua Corderon, disse Dante novamente agora, mais tarde. Assim que a chuva diminuiu para nada, e os sinos da igreja pararam de se confundir com esperança. Conta-me o que viste. Ela tinha medo, disse Lena, durante semanas. Não do casamento, de outra coisa. De mim? Não, disse Lena antes de decidir fazê-lo. Não de ti. Acho que ela nunca teve medo de ti. Algo mudou na cara dele. Não alívio. Nada tão simples, mas um tipo de atenção que ela não tinha tido dele antes. Então de quem? Não sei o nome dele. Ela pensou no homem no corredor, esquecível propositadamente, mas ela reagia todas as vezes que ele aparecia, como se o seu corpo o conhecesse antes de se permitir reagir. Atrás de Dante. O homem debaixo do toldo tinha se aproximado sem parecer que se tinha movido. O jeito que certos homens aprendem a diminuir a distância para que não pareça que a diminuíram. De perto, ele tinha talvez 38 anos. Construído como uma porta, com olhos que faziam o mesmo trabalho de catalogação. Os de Lena, só que mais rápido e sem desculpas. Marco Bellini, disse Dante como introdução. Ele repara nas coisas. Ela também, disse Marco, observando Lena com uma atenção que não tinha nada a ver com luto. Então, mais baixo, quase para si mesmo. Bellini. Não o atelier. Bellini. O meu patrão, disse Lena. Nenhuma relação, que eu saiba. A expressão de Marco não mudou,
mas algo por trás dela arquivou a resposta para uso posterior. Dante mandou buscar o vestido ele próprio. Chegou ainda amarrotado de onde Bianca o tinha tirado naquela manhã, e ele encontrou o bolso escondido, como um homem encontra algo que já suspeita que está lá. Rápido, sem procurar. A fotografia estava lá dentro, mas não era a fotografia que Lena tinha visto. O rosto do terceiro homem tinha sido riscado, escavado com algo suficientemente afiado para rasgar o papel, deixando uma ferida branca e crua, onde antes ficavam as feições de um estranho. Enfiada por baixo, uma nota numa caligrafia que Lena não reconhecia. Pergunta o que aconteceu na primeira vez. Dante ficou muito quieto. A mesma quietude que Lena tinha visto no beco, exceto que desta vez não parecia luto, parecia memória. Há 5 anos, disse ele, outra noiva desapareceu no meu dia de casamento. Lena sentiu o chão da conversa a mudar debaixo dela, o jeito que tinha para Bianca naquele corredor. Elena Ritchie, tu conheces o nome? Bianca disse uma vez. A mente de Lena já se movia mais rápido do que ela queria. Isto não é aleatório. Alguém está a fazer isto de propósito. 2 vezes. Sim. Os olhos de Dante subiram para os dela. E havia algo neles agora que não tinha estado lá no beco. Não luto, nem sequer suspeita, mas um terrível cálculo cuidadoso, como se ele estivesse a reconstruir uma estrutura na sua cabeça, uma viga de cada vez, e ainda não gostasse do que estava a tornar-se. A fotografia, disse ele lentamente. 2 homens e o meu pai. Bianca escondeu-a no vestido dela por uma razão. Ele olhou para ela como Marco tinha olhado para o nome dela há um momento, a recalcular. O teu pai esteve envolvido nesse casamento também, Dante disse. Há 5 anos. A primeira vez que uma noiva desapareceu da minha vida. O teu pai estava lá. Repete isso. Ouviste-me. A voz de Dante não tinha subido, mas algo por baixo dela tinha ficado muito quieto de uma forma que fez Marco mudar o peso perto da porta. O teu pai foi alfaiate da minha família durante 11 anos, disse Dante. Ele ajustou os fatos do meu pai. Ele estava nas salas conosco, nas quais ninguém de fora da família era nunca permitido entrar. E tu dizes-me que não sabias disso. Eu tinha 7 anos quando ele foi embora, disse Lena. Agora sei que ele vendia para homens ricos. Não sabia quais. Se és novo aqui, diz-me o teu país e a hora onde estás. Leio todos os comentários. Prometo. Matteo Moretti não tinha simplesmente medido ombros e pregado calças. Um alfaiate em quem se confia o suficiente é levado para dentro das salas. Outros homens são mantidos fora. Ele é móvel, da mesma forma que uma costureira, da mesma forma que Lena aprendera a ser antes de perceber de onde vinha a lição. Matteo tinha estado em gabinetes e escritórios privados com a boca cheia de alfinetes, ouvindo homens que tinham esquecido que ele tinha ouvidos. E algures nesses 11 anos, ele tinha ouvido algo que não devia ter ouvido. Que alguém dentro da própria família Romano estava a passar informações a uma casa rival. Ele não tinha ido falar com o pai de Dante. Não logo. Começou a escrever em vez disso. Datas, nomes, frases a meio ouvidas através da porta de uma sala de provas, escondidas nas páginas de um livro de alfaiataria normal, disfarçadas entre medições e encomendas de tecidos onde ninguém pensaria em olhar 2 vezes. Então, no inverno, ele simplesmente deixou de vir para casa. A mãe de Lena tinha sido informada que ele as tinha deixado. Fugiu, a história dizia, como os homens às vezes faziam. Uma dívida, uma mulher, uma fraqueza que ninguém tinha visto vir. Lena era demasiado nova para argumentar e velha o suficiente para saber, na maneira sem palavras que as crianças sabem coisas, que a história não se encaixava no homem que costumava cantar para ela enquanto passava uma agulha. Ela tinha carregado essa certeza durante 19 anos sem ter onde a pôr. Dante e Marco passaram a maior parte de 2 dias nos antigos registros da família Romano, livros de contas, correspondência, as contas domésticas que ninguém tinha aberto desde antes de Dante herdar qualquer coisa. O nome de Matteo Moretti surgiu 2 vezes. Uma como um item de linha, serviços de alfaiataria pagos integralmente,
e outra enterrada num registro de hóspedes de há 5 anos, na mesma semana de um casamento que nunca aconteceu. Helena contactou-o, disse Dante, pousando o registro sobre a mesa entre eles. 3 dias antes do nosso casamento. Há uma nota no diário doméstico, uma prova solicitada fora do horário normal. A caligrafia da minha mãe. Ela achou estranho o suficiente para o anotar. Ele olhou para Helena. Helena foi ter com o teu pai. Marco, que tinha dito quase nada durante os 2 dias de busca, finalmente falou. O que significa que a Helena não fugiu porque deixou de te amar. Ela fugiu porque o teu alfaiate disse-lhe algo que a tornou perigosa. Isso coincidia com o que Bianca tinha aprendido também. Assim que as peças foram colocadas lado a lado, Bianca tinha descoberto. Lena ainda não sabia como. Que Helena não tinha traído Dante de todo. Helena tinha desaparecido porque descobrira que alguém próximo de Dante, alguém de confiança, tinha arranjado o desaparecimento de Matteo Moretti antes que ele pudesse expor o que sabia. E ficar por Helena significava estar numa casa onde essa mesma pessoa ainda andava livremente. Elas não fugiram de ti, disse Helena calmamente. Nenhuma delas. Estavam a fugir de quem quer que tenha feito o meu pai desaparecer. Dante não respondeu por um longo momento. Quando o fez, a sua voz tinha perdido o seu tom áspero. Passei 5 anos a acreditar que a Helena escolheu humilhar-me. Construí o resto da minha vida em torno dessa crença. Fiz dela uma regra, que a traição é o que as pessoas fazem eventualmente se as deixares chegar perto o suficiente. Ele pareceu brevemente um homem muito mais jovem. Nunca foi verdade. Eu só precisava que fosse mais simples do que isto. Ela endireitou-se antes que o momento pudesse ir mais longe, e a versão dele que dava ordens voltou ao seu rosto. Ficarás na propriedade até isto terminar. Marco providenciará isso. Não, ela olhou para ele do jeito que suspeitava. Não é um pedido. Eu não perguntei se era. Ela sustentou o olhar dele e não baixou a voz como todos os instintos que o seu ofício lhe tinham ensinado diziam que devia. Não podes decidir o que me acontece só porque todos os outros te obedecem. O meu pai está desaparecido por causa do que quer que isto seja. Isso torna o meu também, não algo que tu gerias por mim. Marco, no canto, ficou muito quieto. A quietude particular de um homem a ver algo que não esperava ver 2 vezes numa vida. Dante não disse nada por um longo momento. Ele não estava zangado, o que a surpreendeu mais do que a raiva teria feito. Algo na cara dele tinha simplesmente ficado quieto, como uma sala fica quieta quando uma porta que estava emperrada finalmente abre. Ninguém lhe fala assim. Ninguém lhe fala há mais tempo do que ele consegue contar facilmente. Nem os seus homens, nem a sua mãe, nem sequer Bianca, que o amou cuidadosamente. Da maneira que amas algo, tens também medo de o quebrar. Lena não foi cuidadosa com ele de todo. E foi, ele percebeu com algum desconforto, a primeira conversa inteiramente honesta que ele teve em anos. Fine, disse ele. Ficarás, mas serás protegida, quer concorde, quer não. Mas não foi um compromisso tanto quanto a forma que assume quando nenhum dos lados está disposto a perder inteiramente. E algo sobre isso. O facto de ele se ter curvado, tudo sentou-se estranhamente no peito de Lena pelo resto da noite. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles que nenhum dos dois nomeou. Dante começou a falar com ela sem a performance que usava para todos os outros. Admitiu uma vez que não dormia bem há 1 semana, numa voz que soava quase como um pedido de desculpas por o dizer em voz alta. Lena viu o cansaço mover-se sob a sua compostura e deixou de ver tão simplesmente o monstro que a mulher do talhante descrevera. Ele tornou-se protetor dela de pequenas formas não anunciadas, um carro enviado sem ser pedido, uma porta verificada 2 vezes, mas nunca lhe disse onde ela podia ou não ir. Marco notou. Marco notou tudo e não disse nada. O que dele era uma espécie de cometa. Foi Marco quem finalmente encontrou o livro de contas numa caixa de efeitos antigos do ateliê de Matteo, que os Romano tinham guardado sem saber bem porquê. As mãos de Lena tremeram quando o abriu. Uma página perto do fim listava 2 datas na caligrafia cuidadosa do seu pai. Helena Ricci, dia do casamento. Bianca Valente, dia do casamento. Sob ambos os nomes,
o mesmo símbolo desenhado pequeno e preciso, como algo copiado em vez de inventado. Os olhos de Lena moveram-se mais para baixo na página para uma terceira linha que o seu pai tinha escrito por baixo das outras duas, e a sala pareceu inclinar-se como aconteceu com Bianca naquele corredor. O chão a ficar instável sob uma verdade com a qual ela não estava pronta para lidar. Lena Moretti. O armazém cheirava a pó e a corante velho, a staleness particular de um lugar fechado há anos, mas nunca completamente esvaziado. O nome de Mateo ainda estava pintado numa caixa perto da porta, meio comido pela umidade. Ele mantinha uma segunda oficina, disse Dante baixo, varrendo as fileiras escuras de prateleiras. Ninguém sabia. Eu também não, disse Lena, e quis dizer, embora algo no seu peito já tivesse começado a preparar-se para o que quer que estivessem prestes a encontrar. Encontraram mais do que ela esperava. Rolos de tecido enrijecidos pela idade, padrões pregados em quadros que outrora foram a geometria cuidadosa de alguém. Mas atrás de um painel falso na parede de trás, o verdadeiro trabalho de Mateo esperava. Pastas de documentos, fotografias unidas com alfinetes enferrujados, livros de contas codificados de pagamentos que não significavam nada para Lena, e tudo, a julgar pela sua cara, para Dante, horários de casamento, notas de vigilância, datadas e assinadas, a rastrear os movimentos de mulheres que Lena nunca tinha conhecido. Se esta é a tua primeira vez aqui, diz-me o teu país e a hora onde estás. Prometo que leio todos os comentários. Foi Marco quem encontrou a página que mudou tudo. Ele ficou quieto sobre ela tempo suficiente para Dante atravessar a sala para ver o que o tinha parado. Marco Bellini, disse Dante, a voz baixando para o registro plano e perigoso que Lena só tinha ouvido uma vez antes, no beco, apontado para nada. Marco não respondeu. A sua mandíbula mexeu-se uma vez, e ele olhou pela primeira vez desde que Lena o conhecera, como um homem a decidir quanto de si mesmo estava disposto a perder nos próximos 30 segundos. Marco, não consigo explicar, disse Marco finalmente, da maneira que queres que eu explique. Lena já se tinha inclinado para a página, os seus olhos movendo-se como se moviam sobre uma bainha que não assentava bem. Esta não é a mesma caligrafia, disse ela antes de ter decidido completamente falar. As outras entradas, as datas, as notas de vigilância, estão escritas numa caligrafia, cuidadosa, espaçamento uniforme. A caneta nunca pressionou demasiado forte. Ela traçou um dedo, 1 centímetro acima do papel, sem tocá-lo. O nome de Marco está escrito de forma diferente, mais pesado nas traços descendentes, escrito rapidamente, como se alguém o tivesse adicionado depois do facto. Ela olhou para cima. Eu passo a minha vida a ler caligrafias em notas de padrões. Dante, quem quer que tenha escrito o teu nome naquele livro, não escreveu o resto deste livro de contas. A expressão de Marco não mudou, mas algo nos seus ombros afrouxou ligeiramente, como o ombro de um homem quando alguém disse a coisa que ele não conseguia dizer por si mesmo. Eu ajudei Helena a ir embora, disse ele. Há 5 anos. Tirei-a da cidade antes do casamento, e nunca te disse para onde, e deixei-te acreditar no que quer que precisasses de acreditar, porque a verdade era mais perigosa para ela do que a tua raiva era para mim. Ele não desviou o olhar de Dante enquanto o dizia. Eu também ajudei Bianca. Dias antes do teu segundo casamento, ela veio ter comigo e pediu a mesma coisa que eu tinha dado a Helena. Dei-lhe. Deixaste-me ficar naquele altar. A voz de Dante baixou para algo quase demasiado baixo para se ouvir 2 vezes. Deixaste-me acreditar. Deixei-te acreditar numa mentira que manteve 2 mulheres vivas. Marco disse que faria isso de novo. Por quê? As mãos de Dante tinham se enrolado ao lado do corpo. Por que é que qualquer uma delas precisaria de fugir da minha própria casa? Porque descobri que alguém dentro da tua família as estava a vigiar antes de qualquer casamento. Alguém que queria que elas desaparecessem e que parecesse traição, não desaparecimento. O controlo de Marco rachou ligeiramente nas bordas. Eu estava a tentar descobrir quem. Eu não tinha terminado. Ia contar-te no momento em que tivesse um nome em vez de uma suspeita, porque uma suspeita nas tuas mãos agora teria matado alguém pela razão errada. Quem? Disse Dante.
Não era uma pergunta, uma exigência. As luzes apagaram-se. Todas de uma vez, o armazém mergulhando numa escuridão tão completa que Lena sentiu-a na sua pele antes que a sua mente apanhasse o que tinha acontecido. Então um tiro estalou através dela, perto o suficiente para o som parecer acontecer dentro do seu peito em vez do ar, e o braço de Dante rodeou-a e puxou-a para baixo e para trás no mesmo movimento, dobrando-a contra as prateleiras com o corpo dele entre ela e o chão aberto. O retorno de fogo de Marco veio meio segundo depois. 2 tiros controlados, apontados para uma porta que Lena não conseguia ver. Botas arranharam algures perto da entrada de carga. Rápido, irregular, recuando, e então a porta do armazém rangeu ao abrir e fechar novamente. E o único som que restou foi a respiração de Dante, demasiado perto do seu ouvido, e o seu próprio batimento cardíaco a tentar sair da sua garganta. Fica quieta, disse Dante, embora ela não se tivesse mexido. A lanterna de Marco encontrou-os um momento depois, firme apesar de tudo. Ele foi-se embora. Não o vou perseguir às cegas por um edifício. Eu não sei. Ninguém discutiu com ele. Foi Lena quem viu primeiro. Assim que as luzes voltaram, um pedaço de tecido preso no canto de uma prateleira, arrancado em qualquer luta que tivesse acontecido na escuridão antes do tiro. Ela atravessou até ele e pegou-o antes que qualquer um dos homens pudesse pará-la. Virou-o nos seus dedos com o mesmo cuidado automático que dava a qualquer tecido que lhe passasse pelas mãos. Ela reconheceu-o imediatamente. Lã fina, um padrão particular que ela tinha manuseado dezenas de vezes, porque uma vez tinha remendado um casaco cortado do mesmo rolo. Isto é tecido romano, disse ela. À medida. Já trabalhei com ele antes. O seu estômago já tinha gelado antes de terminar a frase. É do casaco do teu tio. Dante atravessou a sala e pegou no tecido da mão dela. E por um longo momento ele simplesmente olhou para ele, como se olhasse o suficiente pudesse mudar o que ele era feito. Não, disse ele. Dante, o meu tio criou-me. A sua voz tinha ficado rouca de uma forma que ela não o tinha ouvido sequer no beco. Depois de o meu pai morrer, foi ele quem se sentou comigo todas as noites durante um ano, até eu deixar de acordar a gritar. Ele ensinou-me a gerir esta família antes de eu ter idade para querer. Há homens nesta cidade, consigo imaginar, atrair-me sem grande esforço. Ele pousou o tecido cuidadosamente na caixa entre eles, como se ainda pudesse magoar alguém. Ele não é um deles. Lena olhou para o pedaço rasgado de lã e depois para ele e não procurou o conforto de concordar com ele, porque o conforto não era o que nenhum dos dois precisava naquele momento. É exatamente por isso que funcionaria, disse ela calmamente. Ninguém falou durante a viagem de volta. Dante sentou-se com um pedaço de lã rasgado dobrado no punho e Lena viu a cidade passar pela janela e pensou no livro de contas do seu pai e em quanto tempo um homem pode guardar um segredo antes que ele finalmente decida emergir pelos seus próprios termos, em vez dos dele. Foi Marco quem encontrou o resto dele no fim. Uma gaveta trancada no gabinete do tio que não tinha sido aberta em anos. Forçada com a mesma calma eficiente com que fazia tudo. Transferências bancárias para uma família rival, datadas de antes de ambos os casamentos fracassados, ameaças disfarçadas de correspondência. Uma fotografia de Matteo Moretti, a mesma que Bianca tinha escondido no seu vestido, exceto que esta cópia ainda tinha os 3 rostos intactos. Se esta é a tua primeira vez aqui, deixa o teu país e a hora onde estás. Prometo que leio todos os comentários. Prometo. A verdade, uma vez exposta na mesa da sala de estudo em pedaços, era mais feia que a traição. Era paciência. O tio de Dante nunca o quis morto. Um sobrinho morto não valia nada. Um sobrinho que não confiava em ninguém fora da família, que acreditava do fundo do coração, por experiência, não por instrução, que o amor de fora destas paredes sempre acabava em desaparecimento ou ruína, valia tudo. Cada casamento que colapsava tornava Dante mais pequeno, exatamente nos sítios onde o tio precisava dele. Pequeno, isolado, desconfiado, dobrado cada vez mais de volta para a família que aparentemente tinha orquestrado o isolamento em primeiro lugar. Helena tinha encontrado o acordo financeiro primeiro, um nome numa transferência que não pertencia onde estava.
e ela tinha sido ameaçada tão silenciosamente que mais ninguém alguma vez ouviu acontecer. Marco tinha atirado de lá antes do casamento, e Dante ficou a preencher o silêncio com a única história que todos lhe ofereciam, que ela não o amava o suficiente para ficar. Bianca encontrara Helena anos depois, em qualquer cidade onde ela tivesse reconstruído a sua vida, e Helena, depois de tempo suficiente para decidir que o risco valia a pena, contou-lhe tudo. Bianca não fugira por medo de Dante. Ela estava a construir para expor o tio quando o tio descobriu e tornou a ameaça pessoal, não a ela, mas a sua família. A mesma ameaça que provavelmente tinha chegado a Matteo Moretti antes do seu desaparecimento. Ela tinha desaparecido para os manter vivos e deixado uma nota no único lugar em que confiava que eventualmente chegaria ao homem que precisava de a ler. E Matteo. Matteo simplesmente recusou-se a entregar o que sabia, mesmo quando recusar lhe custou tudo. Ele tinha escondido as provas em vez de as entregar. E o tio tinha se certificado de que ele nunca teria a oportunidade de as usar. Dante sentou-se com tudo exposto à sua frente e não disse nada por um longo tempo. Há 5 anos, disse ele, finalmente. Eu odiei uma mulher que passou a manhã do seu casamento a tentar salvar-me da minha própria família. A sua voz tinha ficado oca de uma forma que Lena não o tinha ouvido sequer no beco. Bianca deu o seu nome, a sua reputação, a crença de todos que ela era capaz de amar alguém para me proteger. E eu deixei esta cidade chamá-la de covarde por isso. Tu não sabias. Eu não queria saber. Ele olhou para suas mãos. Era mais fácil acreditar que elas foram embora porque é o que as pessoas fazem. Significava que eu nunca tive de perguntar o que eu poderia ter feito para facilitar a partida de alguém. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, não havia nada de composto no seu rosto. Eu pensei que todos me traíam porque eu era Dante Romano, por causa do que carrego, do que sou, talvez. Todos te traíram porque alguém te ensinou a esperá-lo, muito antes de teres um nome que significasse alguma coisa, disse Lena calmamente. Ele não respondeu a isso. Não precisava de... Algo na sua cara já tinha concordado com ela antes que ela terminasse de o dizer. O confronto, quando aconteceu, foi mais silencioso do que Lena esperava. O tio de Dante não negou nada uma vez que as provas estavam na sua frente. Ele simplesmente endireitou os punhos e apressou-se como um homem faz quando já decidiu que a conversa não é uma negociação que pretende perder emocionalmente, mesmo que a tenha perdido praticamente. Não serias nada sem o que eu construí à tua volta, disse ele. Sem esposa, sem rival, sem força exterior que te amolecesse. E eu fiz de ti o homem de que esta família precisava. Fizeste-me sozinho, disse Dante. Isso não é a mesma coisa. Ele não procurou uma arma. Marco, de pé atrás dele, não precisou de ser informado do que Dante tinha decidido. Algo na sua postura já lhe tinha dito. Dante tinha passado a sua vida inteira a ser ensinado que a traição terminava em sangue, que era simplesmente assim que a contabilidade se equilibrava. Ele escolheu, em vez disso, entregar todos os documentos através da mesa a homens que se certificariam de que o seu tio nunca mais ocupava uma sala onde uma decisão como essa pudesse ser tomada em silêncio. Poderias tê-lo matado, disse Marco depois de ter terminado, depois de o tio ter sido levado para fora pelas mesmas portas por onde um dia tinha entrado como o homem que o criara. Eu poderia ter, concordou Dante. Isso teria feito de mim exatamente o que ele passou 20 anos a treinar-me para ser. Ele não parecia particularmente orgulhoso da contenção. Parecia cansado, do jeito de um homem que tinha acabado de pousar algo pesado. Ele carregava há tanto tempo que se tinha esquecido. Que esperava? Ele encontrou Lena no terraço depois. A cidade quieta abaixo deles, do jeito que as cidades ficam quietas. Apenas depois que algo nelas finalmente parou de prender a respiração. O perigo acabou, disse ele. Poderias ir para casa agora, de volta ao ateliê. A tua mãe, a tua vida antes de tudo isto. Ele disse isso cuidadosamente, como um homem a oferecer algo que não tinha a certeza se queria que fosse aceite. Eu sei, mas tu ainda estás aqui. Eu estou. Ela sustentou o olhar dele, firme, a mesma firmeza que ela tinha usado com ele no beco na primeira noite, quando o nome dele não a tinha atingido como atingia todos os outros.
Não confundas ficar com perdão, Dante. O que aconteceu ao meu pai? Não fiz as pazes com isso. Não tenho a certeza se alguma vez farei. Eu não ousaria, disse ele. E pela primeira vez desde que o carro do casamento tinha ficado a trabalhar naquele beco encharcado pela chuva, algo na sua cara chegou perto de estar em paz. Helena Richie voltou para casa numa quinta-feira, silenciosamente, do jeito que uma verdade chega, depois de passar 5 anos a aprender a ser cuidadosa. Bianca seguiu 2 semanas depois, mais magra do que Lena se lembrava das provas, mas mais direita do que alguma vez tinha estado naquele ateliê, como se algum peso tivesse finalmente sido depositado e alguém mais tivesse concordado em carregá-lo. Dante não o fez em privado. Isso surpreendeu Lena mais do que quase qualquer outra coisa que ele tinha feito desde o beco, que um homem construído sobre o silêncio e a cautela herdada escolheria deliberadamente ficar em frente da mesma cidade que tinha passado 5 anos a chamar Helena de covarde e a dizer claramente que tinha estado errado. Ela nunca me traiu, disse-lhes. A família, os antigos associados, as pessoas cuja boa opinião já tinha sido a única moeda que ele compreendia, ela foi-se embora porque ficar tê-la-ia matado, e eu deixei esta cidade puni-la por sobreviver. Isso é meu para corrigir, não para ela continuar a carregar. Se esta é a tua primeira vez aqui, diz-me o teu país e a hora onde estás. Prometo que leio todos os comentários. Prometo. Ele disse a verdade sobre Bianca também. Não toda ela. Não as partes que pertenciam apenas a ela, mas o suficiente para que a cidade compreendesse que ela não fugira do amor. Ela fugira para o proteger, e pagara por isso com o seu nome por mais tempo do que qualquer um deveria. A verdade de Lena chegou a ela mais silenciosamente no estudo de Dante. Numa noite, quando a luz tinha ido àquele dourado particular que só aparecia 1 hora antes do anoitecer, ele pousou um livro de contas na secretária entre eles, o do seu pai, desgastado nos cantos, o mesmo que Marco tinha encontrado na caixa de efeitos antigos do ateliê. Há uma página perto do fim, disse Dante. Eu não li para além da primeira linha. Pensei que tu devias ser a pessoa a fazê-lo. O seu pai tinha morrido a protegê-lo. Essa era a totalidade, no final. Despojada dos anos de não saber que tinham estado no peito de Lena, como uma pedra cujo peso ela já não notava. O tio tinha ordenado que ele fosse encontrado, e o conto recusou-se. Mesmo no fim, mesmo quando recusar lhe custou a única vida que ele tinha, para entregar provas que teriam implicado o pai de Dante juntamente com o resto. Ele tinha morrido a guardar um segredo que não era totalmente dele para guardar. Porque algures em 11 anos de provas de fatos para homens ricos, ele tinha decidido que alguns tipos de lealdade valiam mais do que a sua própria segurança. Dobrada na última página do livro de contas, havia uma nota. Tinta desbotada, mas legível, dirigida a uma esposa que ele nunca voltaria a ver. Se Helena alguma vez descobrir a verdade, diz-lhe que eu estava a tentar deixar-lhe um mundo onde ela pudesse escolher em quem confiar. Lena leu-a 2 vezes, depois uma terceira vez, e não chorou como esperava. O que sentiu em vez disso foi algo mais estável. A sensação de uma porta a fechar suavemente numa sala da qual ela tinha passado 19 anos em pé do lado de fora, incapaz de ver para dentro. Dante mudou depois disso, de maneiras que não foram altas, mas foram inconfundíveis para quem o conheceu antes. Ele percorreu a antiga rede do seu tio com a mesma paciência que Mateo tinha outrora usado para catalogar a traição e removeu o que precisava de ser removido, não com a lâmina que o seu tio o tinha treinado para alcançar primeiro, mas com o trabalho mais lento e mais difícil de simplesmente recusar manter perto homens que só o tinham obedecido por medo. Ele parou de confundir lealdade com obediência, começou a notar quem ficava quando nada lhes era devido, e tratou essa observação como algo que valia a pena proteger. Quero que fiques, disse ele a Lena uma noite, sem qualquer uma das cerimônias que ela meio que esperava de um homem da sua posição, não como alguém que eu estou a proteger, não como uma empregada ou uma dívida, ou seja o que for que isto parecesse do lado de fora. Ela disse isso claramente, do jeito que tinha aprendido algures nos últimos meses, a dizer coisas que importavam sem as armar primeiro, como igual. Se quiseres isso,
Não me vou tornar uma princesa da máfia, disse Lena, só porque decidiste que me amas. Algo na cara dele chegou perto de um sorriso. O primeiro genuíno que ela lhe vira, destemido. Eu não estava a pedir uma princesa. Então o que estavas a pedir? A mulher que me abraçou quando eu não era nada. Tu não eras nada. Para mim, eras. Ele disse isso sem autocomiseração. Apenas um facto. Tu não sabias o meu nome. Mesmo assim, ajoelhaste-te. Não, disse Lena, e alcançou a mão dele do jeito que tinha feito naquela primeira noite. Exceto que desta vez, nenhum dos dois estava ajoelhado na chuva. Eras apenas um homem que estava a sofrer. Era tudo o que eu via. Meses depois, ela voltou ao beco. Não tinha a intenção de fazer disso um ritual, mas os seus pés levaram-na lá numa tarde comum, do tipo sem nada urgente a puxá-la de um lado ou do outro, e ela deixou-os. Os tijolos estavam secos agora, aquecidos por um sol que não tinha memória da chuva daquela noite. Nenhum carro de casamento trabalhava no passeio. Nenhuma rosa branca cedia contra a pintura preta. Nenhuma fita arrastava-se por poças. Apenas um beco comum, silencioso, do tipo que uma pessoa poderia passar 100 vezes sem olhar 2 vezes. Dante já lá estava quando ela chegou, encostado à mesma parede. Ele tinha se escorregado uma vez, nos seus fatos cinzentos pálidos estragados, com as mãos nos bolsos, observando-a aproximar-se dele do jeito que ele aprendera a observar as coisas agora. Não catalogando, não pesando, apenas observando. Costumava pensar que me esqueceria deste lugar, disse ele, assim que ela chegou até ele. Não queria lembrar-me dele. Um homem no chão, a desmoronar-se num beco. Pensei que essa era a pior versão de mim que o mundo alguma vez veria. Ele olhou à volta para o tijolo seco, a luz comum. Eu estava errado. Foi a primeira vez em anos que alguém me tocou sem querer nada em troca. Eu não sabia quem eras. É por isso que importou. Ele estendeu a mão e Lena notou. Do jeito que ela notava tudo. As pequenas verdades físicas que lhe diziam mais do que as palavras, alguma vez conseguiram. Que ele não a apertou como tinha feito naquela primeira noite. Desesperado como se ela pudesse desaparecer se ele a largasse, ele simplesmente a segurou firmemente, certo de que ela ainda estaria lá dentro de 1 hora. Num ano, sem precisar de se agarrar com força suficiente para garantir isso, pensou ela, parada ali, pensando em todas as provas que a tinham levado até ali, as mangas ajustadas para além do razoável, o bolso escondido, a fotografia que ela nunca devia ter encontrado, o livro de contas do seu pai, com o nome dela escrito no fundo de uma página. Ele esperava que ela nunca tivesse de ler. Ela tinha pensado naquela primeira tarde encharcada pela chuva, que estava simplesmente a ajudar um estranho que se tinha desmoronado num beco. Ela não sabia que estava a entrar no meio de uma ferida de 5 anos que nunca tinha sido permitida a fechar. E Dante, o temido chefe da máfia de quem toda a cidade concordava ser frio. O homem que construíra toda a sua vida em torno da certeza de que todos eventualmente partiam, tinha passado esses mesmos meses a aprender a única coisa que o seu tio se tinha certificado de que ele nunca aprendera como rapaz. Ser amado não era o mesmo que ser controlado. Ele segurou uma mão frouxamente, do jeito que se segura algo que se confia que ficará por si só. E nenhum dos dois disse mais nada porque, pela primeira vez desde que o carro do casamento tinha ficado parado na chuva, não havia mais nada que precisasse.